O versículo é o de número 18 do capítulo de número 4 do livro de Ruth. Está antes do livro de 1 Samuel, ok? E depois do livro de Juízes. Glórias a Deus. Olha o que diz o texto. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Olha aí, Marcelo, da onde saiu o nome da esposa do Paulo. A Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Não é Salomão, tá? É Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Aleluia. Feche os teus olhos e também a sua Bíblia. Em nome de Jesus. Encontre fervor na sua alma. Encontre fervor no seu coração. Encontre fé dentro de você e ore a Deus dizendo: Deus, eu vim à tua casa para te adorar, Senhor. Senhor, nós viemos à tua casa para te adorar, Deus. Te adorar é o nosso prazer, Senhor. Te adorar é o meu prazer, Pai. Eu sei que fora da tua casa eu tenho outros prazeres que me engolem muitas vezes. Mas te adorar está entre os grandes prazeres da minha vida. Por isso nós nos encontramos em teu nome. Por isso nós nos encontramos aqui esta noite, com fé que o Senhor está a receber a nossa adoração, está a receber o nosso louvor, o nosso engrandecimento, está a receber aquilo que nós viemos trazer ao Senhor. E nós viemos trazer ao Senhor aquilo que a gente tem de melhor. Nós viemos nos entregar, Pai, em adoração, em louvor, em súplica, em engrandecimento, em enaltecendo o teu santo nome, pedindo neste momento que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa se mover entre nós, que o teu Santo Espírito possa se mover em nós, e dá-nos o privilégio de sermos ensinados por tua palavra, dá-nos o privilégio de sermos ensinados por teu Espírito, dá-nos o privilégio de sermos tocados poderosamente por essa palavra, que nós já temos a experiência de ter sido tocado, e foi uma experiência fantástica, porque ela tem nos transformado, ela tem nos mudado, ela tem nos convidado a sermos pessoas no meio desse pântano chamado mundo, pessoas que iluminam o caminho, pessoas que trazem paz ao recinto, pessoas que andam segundo, ó Deus, a luz da tua palavra. E eu quero te louvar por isso, Senhor. Dai-me o privilégio de esta noite, não só eu, mas os meus irmãos, podemos ouvir a tua voz. Ah, Senhor, nos ajuda a compreender os teus ensinamentos e nos leva mais além, nos leva além daquilo que pensamos que um dia poderíamos chegar, Pai.
Obrigado por teu filho na cruz do Calvário. Obrigado pelo poder que há no sangue do teu filho, que, sendo imaculado e não tendo nenhum tipo de erro e pecado, se esvaiu como pecador fosse, se esvaiu pagando os meus erros e os erros dos meus irmãos e de toda essa humanidade. Nós fazemos menção nessa oração, Senhor, daquilo que o Senhor fizera por nós. O Senhor se aniquilou na pessoa bendita do teu filho Jesus, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, tendo vida, crendo na salvação eterna, sabendo que a nossa vida não acaba quando este plano acabar para todos nós, mas que a nossa vida continua na eternidade de luz, na eternidade de paz, ao teu lado, te louvando, te engrandecendo, te bendizendo o teu santo nome. Repreende o diabo, Pai, repreende o cansaço, Senhor, repreende toda a falibilidade humana, Pai, repreende toda a indisposição humana, Senhor, e não permita, Deus, que nós caiamos, que nós venhamos a cair, ó Deus, em uma inércia a qual nós não podemos te perceber, sentir a tua presença, nos dedicar a perceber os teus ensinamentos, mas ao contrário disso, nos acorda, nos alerta, nos desperta, nos chama, nos comissiona, fala conosco, dá-nos o privilégio de podermos te ouvir, Pai. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que vontade de orar assim. Glória a Deus. Meus queridos, eu queria muito abordar um tema com vocês. Deixa eu só tratar de uma coisa aqui, senão eu não vou conseguir. Eu queria essa noite falar um pouco com a gente e permitir que o Espírito de Deus pudesse, através da palavra, como ontem eu falei para o Jean estava pregando aqui no último culto com os jovens, nós recebemos a visita da igreja da pastora Sônia, e durante a mensagem, o Jean estava aqui pregando uma mensagem simples, porém bíblica e por isso poderosa. Ele estava aqui pregando e dois dos jovens que estavam, porque eu estava no som, eu vi dois jovens se debruçarem de joelho durante a palavra, e ontem nós estávamos conversando aqui na porta, no ensaio da orquestra, e eu falei, olha, se tem uma coisa que eu acho maravilhosa, mas que eu acho maravilhosa mesmo, que eu acho gloriosa, é quando nós conseguimos dar a devida atenção à palavra de Deus, a ponto de ela nos levar ao chão, de ela nos levar à queda, de ela nos levar à humilhação. Isso é fantástico. Eu espero que nós possamos ser abençoados pela mensagem que aqui vou discorrer. O tema da mensagem é fidelidade. Você deve estar agora se perguntando, meu Deus, o pastor leu uma série de gerações, e da onde é então que há de sair alguma coisa relacionada a fidelidade? Porque a gente sempre pula gerações, né? A gente está lendo a Bíblia Sagrada, começa esse negócio de não sei quem, gera não sei quem, não sei quem, gera não sei quem, não sei quem, gera não sei quem, a gente já olha onde para o último e continua lendo, porque a gente acha que essas escritas bíblicas não têm tanta importância assim, mas tem muita importância, e hoje nós vamos ver uma delas. Para isso eu preciso falar um pouco sobre fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é dar ao trato aquilo que lhe foi tratado. Fidelidade é cumprir o trato. Isso é ser fiel. Ser fiel é cumprir o trato. Deixe-me te explicar. Se você compra alguma coisa e você diz a alguém que você vai pagar, você tem um trato, você comprou.
e você tratou que vai pagar, isso quer dizer que você precisa pagar, porque senão você vai ser chamado de infiel. Senão eu vou ser chamado de infiel. Por quê? Porque eu tenho um trato e eu não cumpro o trato então que fiz. Fidelidade é cumprir o trato, é fazer a sua parte conforme combinado, é fazer aquilo que você tratou, é honrar cabalmente aquilo que você tratou em todas as esferas da vida. Eu dei um exemplo, mas existem outros, não é? Quando você vai ao altar e está diante de um pastor, diante de Deus, diante de um juiz, e você diz para aquela pessoa que você a ama e que você promete respeitar, e tem pessoas que acham que isso é um cumprimento de regras, mas não é. Quando o pastor põe o microfone na boca, ele diz o seguinte: diz que você vai ser fiel a ela durante toda a vida, diz que você vai cuidar dela e amar e respeitar, se ela estiver doente ou se ela estiver com saúde, se estiver na tribulação ou se estiver na bonança, se estiver rico ou se estiver pobre. Isso quer dizer que você tem um trato. É por isso que diz no casamento: eu vou te amar e respeitar por toda a minha vida. O que quer dizer isso? Quer dizer que naquele momento, diante de todas aquelas testemunhas, você fez o trato de amar e de respeitar o cônjuge até o final da vida. A tua obrigação para ser chamado de fiel um dia, alguém um dia olhar e dizer: eu conheci um rapaz e ele foi fiel à esposa. Eu conheci uma mulher e ela foi fiel ao esposo a vida toda. Para você ter esse título, você precisa cumprir o trato, não é? A pergunta é se existem pessoas aqui que gostariam de ter esse título. Eu queria dizer isso. Existe alguém aqui que gostaria de ter o título de fiel? Alguém aqui gostaria de, quando sua vida passasse, quando você fosse embora dessa terra, se assim Jesus não voltar, que o seu filho pudesse dizer às pessoas: o meu pai foi fiel? Que você partir antes da sua esposa, que a sua esposa olhe para o mundo e diga: eu tive um marido fiel, porque ele foi fiel até a morte, não é? Que o marido possa dizer: olha, minha esposa partiu, mas ela foi fiel até a morte. O que é ser fiel? Ser fiel é cumprir o trato que foi feito em vários aspectos. E por que nós temos tanta dificuldade com a fidelidade? Você já se perguntou? Por que em tantos aspectos? Porque trato a gente faz o tempo todo. O tempo todo a gente faz trato. A gente senta diante de um emprego e diz, assina um contrato dizendo: eu vou trabalhar para você. Ser fiel é cumprir o trato, vou trabalhar. A gente faz negócio e diz: olha, eu vou te entregar isso. Ser fiel é entregar aquilo que você vendeu, não é? Olha, eu quero ser obreiro dessa igreja, eu aceito. Irmão, você quer ser obreiro? Quero. Olha, nós vamos fazer aqui uma escolinha de obreiros, vamos falar um pouco sobre a estrutura da igreja, mas você quer? Quero. Ser fiel é cumprir o trato que você fez quando você disse que queria fazer parte da igreja.
Esses dias eu estava falando com um irmão sobre isso. E por que a gente é chamado de infiel? Ou por que a gente é infiel? Ou por que a infidelidade faz tanto parte da nossa vida? Ou não faz? Quantos casamentos estão se diluindo? Porque alguém disse que ia ser fiel, Ju, mas não é mais. Porque alguém disse que ia amar mesmo na doença, mas o cara tomou um tiro na cabeça, ficou lesado, não é? Isso aconteceu com um ator, né? Como era o nome dele? Gerson Brenner. Estava na alta, milionário, era o galã da Rede Globo. Todas as mulheres da época, né? As mulheres um pouco mais antiguinhas aí, né? Agora é o Rodrigo Santoro, mas na época do Gerson Brenner, era o Gerson Brenner, né? Eu sei porque eu era pequeno. E minha tia, que é meio xarope, falava: esse cara é um pão, ela falava. É um pão. Os antigos falavam isso, né? Um pão. Era o Gerson Brenner. Namorava, era casado com uma mulher do padrão da época, né? Toda espalhafatosa, emperequetada, né? Aí ele tomou um tiro na cabeça, foi para o hospital, o miolo saiu, tal. O cara sobreviveu, né, numa situação terrível, ficou acamado. Chegou uma hora que a mulher disse: eu não estou morta, não vou morrer com o cara, tchau, até logo, beleza, obrigado por tudo. A partir desse momento se chama infiel, porque tinha um trato, não tinha, Manu? Qual era o trato? Se tiver bom ou se tiver ruim. A gente vê testemunhos de pessoas que tinham uma vida boa, tinha dinheiro, tinha tal, estava todo mundo vivendo numa boa, de repente quebrou, não é? E o marido o que faz? Raspa fora. A gente vê homens que vivem com a mulher a vida toda, a mulher tem 2, 3 filhos, cuida de casa, uma loucura, tal. Aí ele vai para a academia porque precisa tirar a gordura do coração, encontra uma novinha lá de 20. Aí ele olha a novinha de 20, olha a mulher dele de 50 e fala: acho que essa de 50 não dá mais. O que ele vai ser? Infiel. E por que nós somos infiéis? Você já percebeu isso? Você já se perguntou por que eu sou infiel? Em alguns tratos da minha vida eu não consigo manter a fidelidade, que seja o mínimo possível. Por que eu não consigo manter a fidelidade? Vamos falar da minha contemporaneidade. A Priscila estava aguardando esse momento veementemente. Ela disse: eu aguardava o momento de fazer a sua dieta, pastor, pois agora você está lascado na minha mão, mas eu vou te obedecer, Pri. Mas por que uma pessoa que precisa tanto? Eu vi essa história dentro da minha casa. O meu pai, que já partiu no Senhor, para a glória de Deus, ele era diabético de... Qual que é o pior? Quanto é ruim, Pri? Sim, mas que tem que tomar insulina, aquela pior, o número 300 já está lá nas alturas. Ele media tipo 600, tipo 520. E você ia na casa da minha mãe, ele escondia, ele era danado, ele escondia a lata de figo em calda e comia inteira a lata na noite, na madrugada, e tomava o caldo. Diabético de morrer. Luzão era embaçada, o Lu era problema. Minha mãe tinha que revistar a casa, achava os pêssegos. Eu falava: Lu, o que é isso? Pelo amor de Deus, você quer morrer? Já que você viu, então eu já abria na frente dela e comia. Ele vinha em casa: Du, faz aquela pancetinha.
Você já se perguntou por que a gente não consegue ser fiel? Eu vou te explicar por quê. A gente não consegue ser fiel por causa dos nossos desejos, por causa dos nossos prazeres. Olha para todas as infidelidades que você já cometeu ou que você via alguém cometer e responda: foi por causa de prazer ou não foi? Responda: foi por prazer ou não foi? Foi para se sentir bem ou não foi? Porque o cara que abandona uma mulher de 50, 60 para ficar com uma de 20, ele, na cabeça dele, ele acha que ele vai ter mais prazer com a mulher de 20 do que com a de 50. Porque o cara que precisa parar de comer doce porque é diabético, ele esconde a lata, porque ele quer comer, porque comer dá o quê? Prazer. Não é? Que uma mulher que tem um cara que é o top da Globo, mas agora ele está na cama, ele não vai mais ser. Qual que era o prazer dela? O prazer dela era ter o cara, ir para as fotos, né? Para as noticiários, né, presbítero Ronaldo? O prazer dela era qual? Chegar nos restaurantão, comer, carrão, compra. Só que agora não ia ter mais. Então o prazer dela, presbítero Marcelo, faz ela ser o quê? Infiel ao trato que ela fez. Porque ela disse que ia amar e respeitar até o final da vida, na saúde ou na doença. Então o que nos faz ser infiel, Israel? A qualquer trato que a gente costuma fazer, fez qualquer tratinho, não, eu vou estar aqui, tal hora. Vamos falar de coisa simples, eu vou estar aqui tal hora, e a gente não consegue vir. Pode perceber que alguma outra coisa que te chamou a atenção, que você precisava fazer, que você tinha como mais prioridade, e que de alguma forma, se você resolvesse aquilo, você ia se sentir melhor, te fez ficar lá, e você não chegou aqui a tempo. Então eu sendo ministrado por Deus, eu descobri uma coisa, Adão, eu descobri que a gente é infiel nos nossos tratos, por causa dos nossos prazeres, por causa daquilo que a gente quer, que a gente pode tratar uma coisa, olha, vamos fazer assim, 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 vamos, amanhã não consegue fazer como falou, por quê? Porque surgiu um desejo de outro prazer, e quando surge um desejo de outro prazer, o que eu sou? Infiel no trato anterior. É exatamente por prazer, seja lá qual for ele, que nós somos infiéis aos nossos tratos mínimos, médios e de suma importância, como infelizmente a gente tem visto tantas coisas importantíssimas sendo tratadas com infidelidade. Pastor, que aula de fidelidade! Poderíamos parar por aqui. O que tem a ver Ruth nessa história? Está contido no livro de Ruth, no capítulo de número 1, versículo de número 16. Um dos textos mais usados para a mensagem de casamento. Mas na verdade, ele precisava ser mais usado dentro da igreja, Cláudio. Por quê? Ruth é uma mulher moabita, não é israelita. Ela conhece um dos filhos de Noemi, porque Noemi e Elimeleque, o seu esposo, sai dos termos de Israel para ir as terras de Moabe, porque Israel estava seco, sendo punido por Deus. Deus estava ensinando Israel mais uma vez. Nós estamos aprendendo isso toda sexta-feira. E aí ele pega as suas coisas, tudo que ele tem, e segue para a terra de Moabe para recomeçar a vida em outro lugar, com seu despojo, com seus animais, com tudo que tem.
e com os seus 2 filhos. Um dos 2 filhos conhece uma mulher chamada Ruth e se casa com ela. E por que será que Ruth é o nome dado ao livro? Ruth é o nome dado ao livro porque ela merece o nome do livro. Ela merece o nome do livro, e não só merece o nome do livro, ela merece também a nossa atenção, Bruno. Porque ela nos ensina um pouquinho mais sobre o que é fidelidade e quais são os frutos da fidelidade. Alguém já deve ter dito isso para você e eu quero repetir. Não existe negatividade e perca em fidelidade. Todas as vezes que nós aprendermos a sermos fiéis, a nossa fidelidade há de nos levar a uma produtividade positiva. A fidelidade não pode produzir negatividade. A fidelidade é uma coisa fantástica. Eu sempre falo isso sobre fidelidade, sobre trabalho. Eu digo, olha, nós somos uma geração que não sabemos o que é ser fiel dentro de um trabalho, porque qualquer coisinha que acontece em nós, a gente não me rela, não me toca, não me fala, não aguento mais essa pessoa, não aguento mais esse cara não me desce mais, vou procurar outro emprego, vou mandar currículo, eu não aguento. Eu garanto, está cheio de gente aqui assim, procurando emprego de novo. Você já passou por 45 empregos e vai passar por mais 75. Mas os antigos não eram assim. Os nossos avós não eram assim. Os nossos avós trabalham. Se você perguntar para o teu avô, onde você trabalhou, avô, ele vai dizer, eu trabalhei na mesma empresa 50 anos. Aí você pergunta para ele, o que você, vamos falar de materialidade, o que você tem hoje? Ele vai dizer, eu sou aposentado, a casa que eu moro é minha, o carro que eu ando é 2013, mas tem 5.000 quilômetros, porque eu não ando mais, eu só fico na varanda. Eu gasto meu tempo mexendo com meus passarinhos. Eu cuido da varanda da casa da minha véia. Ela quer um eletrodoméstico que eu vou e compro. Se você perguntar para esses senhores antigos, você vai ver que eles têm a vida deles financeira, a vida é estável. Aí você pergunta, mas onde você trabalha? Eu digo, eu fui peão lá de não sei que empresa. Mas como peão? É que a nossa geração, Marcelo, não admite. Você fala para um cara, mano, quer trabalhar comigo? Estou precisando de um motorista. Precisando de um motorista. Quanto eu vou pagar? Mano, eu vou te pagar R$1.500. O cara vai falar, 1.500? Você acha que quem vive por 1.500? Não vai ninguém. Porque nós somos uma geração infiel, a gente não sabe dar trato e não sabe cumprir trato. Agora, você conversa com esses senhores de antigamente, fala para ele, quanto é que você ganhava? Ele vai dizer, eu ganhava o salário de peão. E com o salário de peão eu cuidei da minha família, dei comida para 5 filhos, construí minha casa, nem que fosse lá no Vista Alegre. Que ninguém acreditava que ia ser a Vila Nova Cachoeirinha e que hoje ia ter uma avenida que ia atravessar do norte para o sul. Quando você imaginou que ia ter aquela avenida lá, né, mano? Tinha casa ali que custava 30 conto, agora custa quanto? 500. Mas se você perguntar para esses senhores, você vai ver que eles têm uma vida estável. Esses dias eu encontrei um no mercado, estava conversando e tal, sabe essas conversas de fila, de check-out? A gente estava conversando, está lá no União. E o senhor faz o quê? Ele falou, sou aposentado. Aposentado da onde? Da GM. Eu falei, mora aqui agora? Ele mora, faz 10 anos que eu aposentei, 10 anos que eu moro aqui. Cansei de São Paulo. Deixei minha casa lá, fica fechadinha. Quando eu vou lá para ver meus filhos, eu fico lá na minha casa. Eu comprei uma casa aqui em Bragança. Mas olha, como é que um peão da GM compra casa em São Paulo, compra casa em Bragança, compra sítio, anda de carro zero? Você quer que eu te explique? Eu te explico com uma palavra só. Qual palavra?
Fidelidade. A gente não sabe o que é isso. A gente não conhece isso, porque nosso patrão pisa no nosso pé, a gente já odeia ele. Esses caras, o patrão mandava, cala tua boca, vai lá e faz. O cara ia. Sabe por que ele ia? Porque ele era fiel ao trato. Eu assinei. Ele é meu chefe, eu vou. E sabe por que nós somos infiéis? Porque muitas vezes nós não lemos a Bíblia e não aprendemos com Ruth. Ruth foi conhecida por um israelita chamado Malom. Ele se casou com ela. Só que o pai de Malom morreu. E Noemi, que era a mais velha, ficou então resgatada pelos seus filhos, que já tinha esposa, mas que cuidava da mãe. Numa cultura onde uma órfã, uma viúva, se não tivesse alguém para cuidar dela, ela estava morta. É por isso que você ouve na Bíblia Sagrada Jesus dizer: cuida dos órfãos, cuida das viúvas, porque isso era muito importante. Muito importante. Por quê? Porque se aquela mulher não tivesse quem cuidasse dela, ela não podia cuidar de si só. Ela não podia plantar, ela não podia colher, ela não podia ir à venda, ela não podia fazer coisa de homem. Então ela ia viver para a rua, ela ia viver como mendiga, pedindo esmola. E Jesus se compadece dizendo: quer fazer o meu amor? Cuida das viúvas. E Noemi fica viúva, mas tem os 2 filhos, Pri, está tudo certo. Só que segundo a história de Ruth, os 2 filhos também morrem. Fica ela, Orfa, que é a mulher do outro filho, e Ruth, essa nossa professora de hoje. E elas ficam desesperadas, porque eu imagino 3 mulheres na terra de Moabe, Israel, a Noemi israelita, elas moabitas, sem nada, a posse do marido começa a se esvair, porque não pode trabalhar, começa a vender as coisas, não pode pagar imposto, as coisas eram terríveis, não pode fazer nada, as coisas começaram a sucumbir. A história conta dessas épocas que quando morria a mulher ficava sozinha, os vinham salteadores, roubava tudo porque ela não tinha como se defender, então a coisa ficou feia, mano. Aí Noemi fica sabendo o seguinte: o Senhor está derramando, está dando pão para o povo de Israel novamente. O Senhor está cuidando do povo de Israel. Vou voltar para a minha terra, órfã, viúva. Vou voltar para a minha terra viúva, porque se eu volto para lá, pelo menos lá eu conheço pessoas. Porque na verdade uma viúva, ela estava sempre buscando um resgatador. Sabe o que é resgatador? Isso é lindo, eu estava falando para a Mari agora. No Antigo Testamento você vai ouvir muito falar sobre resgatador. O que é resgatador, Marquinhos? Naquela cultura acontecia o seguinte: eu morro, ok? A pastora ficaria viúva, ela não seria nada sem nenhum homem. Se o Luca não existe, se o Luca existe, o Luca como filho cuida dela. Se o Luca não existe, ela vira viúva e ninguém podia cuidar. Aí precisava aparecer um resgatador, que geralmente era ou irmão meu, ou alguém da minha família, homem que olhasse para Deise e visse ela sofrendo da viuvez e dissesse: eu te resgato, vem morar comigo. Isso se chama resgatador. Sabe o que eu descobri no livro de Ruth? Que lá na frente Boaz espera um resgatador passar. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas se você quiser ler, dá-se a entender que existiam pessoas que eram resgatadores, Cláudio. Sabe o que eu descobri lendo o livro de Ruth? Que Boaz, que é um outro personagem que vai vir logo à frente, eu vou explicar, ele aguardou um resgatador, que não fala que é da família de Elimeleque, nem da família de Malom, nem da família de ninguém, ele é só um resgatador. Então eu comecei a estudar e percebi que tinham homens que viviam resgatando viúvas. Meu Deus, era como uns missionários das viúvas. Que coisa linda.
É o que Jesus mandou eles serem. O que me faz ficar assim, deslumbrado com a palavra de Deus, é que se nós pegarmos essa história de resgatador e transferirmos para a humanidade, nós vamos perceber o quê? Que a humanidade morreu. Não é isso que diz a Bíblia, Lê? O que aconteceu quando a humanidade pecou? Ela morreu. Ela se separou de Deus. Por isso precisava vir um resgatador que dissesse: não, você não pode ficar jogado por aí as traças, eu te resgato, noiva minha e amada minha. Aleluia. Cristo nos resgatou. Talvez agora você entenda por que está escrito: Cristo nos resgatou. Ele nos pegou sem condição nenhuma de fazer nada, jogado, e nos comprou. O que Ruth faz? Noemi diz: eu vou voltar para Israel. E ela pega as duas e diz o seguinte para as duas: olha, segue o caminho de vocês, encontre marido para vocês e sejam felizes. Eu queria falar um pouco sobre fidelidade. Sabe, até aqui eu falei que fidelidade é dar conta do trato que você fez. Não foi isso? Nesse momento da mensagem eu gostaria de dizer a vocês que quem é alvejado com a bênção, é assim que eu vou chamar, com a bênção da fidelidade, vai muito além do trato que fez. Sabe, fidelidade, ela se dá quando o trato acaba. Nesse momento ela poderia ter dito assim para a mulher: está certo, para Noemi, está certo, muito obrigado, eu fui fiel ao teu filho, fui fiel a tudo que aconteceu. Teu filho não existe mais. A senhora está me liberando para eu ficar na minha terra, para eu buscar outro marido, para eu ser feliz. Eu pergunto a vocês: se Ruth saísse agora, como Orfa fez, porque Orfa fez isso, diz ela que chora amargamente, beija o rosto de sua nora, de sua sogra, e vai. Mas se Ruth tivesse feito isso, ela estaria errada? Eu diria: não, de forma alguma, porque ela tinha um trato. Qual? Ser fiel a Malom até o fim dos dias. Ele morre, a sua sogra libera ela, está tudo certo. Mas está diante de nós uma mulher dotada, abençoada pela fidelidade. Eu fiquei olhando nesse momento do meu estudo para pregar essa noite e disse: meu Deus do céu, que poder tem a fidelidade. A fidelidade tem um poder tão grande, mas tão grande, que até quando você olha para ela e diz: meu, tá tudo certo, vai que vai, você tem direito, agora você está livre, vai. Até quando você tem direito de ser diferente aquilo que estava proposto, quem é abençoado pela fidelidade não consegue, ainda que tenha direito, ainda que possa. Eu fiquei pensando, coisas simples de fidelidade. Digo: meu Deus do céu, ela poderia ter ido embora, ela poderia ter ido buscar um novo marido, ela estava na terra dela, ela não precisava ir morar em Israel. O que significava uma moabita dentro de Israel?
O que significa é a mesma coisa que uma samaritana dentro de Israel, é a mesma coisa que uma sírio-fenícia dentro de Israel. O que Jesus falou que a filha da sírio-fenícia era? Cachorrinho. O que a mulher samaritana falou que os homens falavam que ela era? Ela não valia nada. Uma moabita, não tinha pedigree, como aqui nós temos aprendido. E se ela fosse com Noemi para Israel, além de ela enfrentar a viuvez da esposa e dela, a viuvez dela, a viuvez da esposa, ela ia enfrentar a cultura, ela ia enfrentar o preconceito, ela ia enfrentar o mundo. Mas ela estava dotada de fidelidade, irmãos. E sabe quem é abençoado com a fidelidade? Até quando ela pode sair daquela situação. Eu fiquei pensando quantas vezes a gente fica esperando em alguns tratos que possa chegar em um lugar de fidelidade, para que eu possa sair dele. E eu te pergunto, se eu estou sendo fiel a um trato, mas fico tentando arrumar uma forma de chegar até um lugar aonde eu não precise ser mais fiel, porque o trato está desfeito, eu estou sendo fiel ao trato? Eu te pergunto isso. Olha, eu tenho um contrato com essa empresa até junho desse ano. Eu tenho um contrato com essa empresa até junho. Eu agora estou aqui, estou sendo fiel. Mas eu não vejo a hora de chegar a junho, para esse contrato acabar e eu sumir daqui. Eu pergunto a você, eu estou sendo fiel? Você vê como a gente pensa? A gente pensa assim: fiz a minha parte. Quantas vezes você falou isso? A minha parte eu fiz, beleza. Sabe o que eu penso? Eu penso sobre a igreja. Olha sobre a igreja. Quantas vezes nós, obreiros dentro da igreja, falamos isso? Hoje eu estou na escala. Cheguei cedo, fiz o que eu tinha que fazer, estou aqui, estou beleza, cumpri sexta-feira. Eu não preciso ir à igreja, porque eu já fui quarta. Meu pastor falou que eu posso faltar um dia por semana, mas no domingo eu estou. Então eu sou fiel. Mas meu pastor não me falou que eu preciso estar no culto com os jovens. Meu pastor não falou que eu preciso estar no evangelismo. Não, mas eu sou fiel. Você percebe o que a gente entende como fidelidade? A gente entende como fidelidade fazer exatamente aquilo que foi tratado. Aí você pergunta, pastor, mas foi isso que o senhor falou até agora? Eu sei que foi isso que eu falei até agora. Mas o que Ruth nos ensina é que quando a gente quando a gente tem mesmo fidelidade com alguma coisa, quando a gente tem mesmo fidelidade com alguma coisa que a gente tratou, quando a gente vive mesmo fidelidade com alguma coisa que a gente tratou, a pessoa pode até mandar a gente embora. Mas eu vou responder para ela assim: não insiste, não me pressione que eu venha te abandonar e que eu te deixe, que eu deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. Olha, ela muda de povo agora, irmãos. Ela é moabita. Aleluia. Olha o que ela fala: o teu povo será o meu povo. Os irmãos têm noção do que ela está falando aqui?
Eu vou abrir mão dos meus costumes, vou abrir mão da minha cultura, vou abrir mão da comida que eu mais gosto, vou abrir mão da forma de me vestir, vou abrir mão de tudo que eu tenho, vou abrir mão de tudo que eu penso, vou abrir mão dos meus deuses, vou abrir mão da minha fé, vou abrir mão de estar perto da minha família, vou abrir mão de estar perto dos meus pais, vou abrir mão de tudo. Mas não é para ir com Malom, que era o marido dela, porque o marido tinha morrido, ela estava liberada, Marcelo, é para ir com a sogra. Você está entendendo, irmão, o que é fidelidade? A gente chama de fidelidade cumprimento de lei. O pastor disse que eu tenho que vir aqui, então eu venho. O pastor disse que eu tenho que fazer isso, então eu faço. Olha, meu chefe falou que eu tenho que fazer isso, então eu faço, e acabou. A gente chama isso de fidelidade, Lê. Só que eu queria dizer que isso não é fidelidade, Lê. Isso é interesse. Isso é interesse nosso. É interesse de a gente não sair mal falado de uma situação. Sabe o que é fidelidade? Fidelidade é olhar para a situação e dizer: eu estou nessa. Eu estou nessa até o barco afundar. Eu estou nessa até a gente morrer. É tão engraçado, mas isso acontece muito mais com as mulheres, e eu preciso falar isso. A não ser, salve as exceções de umas mulheres que já estão dentro de seus casamentos, esperando o marido morrer para casar com outro. Mas isso acontece muito com mulher. Mulher vive com o marido 25, 30 anos, o marido morre. As vizinhas dizem: você não está morta, vai cuidar da vida, passa uma maquiagem, vai no lago, dá uma voltinha, quem sabe você não arruma alguém. Mas a mulher, ela não consegue. Já quando não tem fidelidade, coitado. Olha, irmão, tem uma coisa que eu acho ridícula. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu disse para vocês que eu ia definir algumas coisas na minha vida. Eu acho que uma pessoa que enterra o seu cônjuge em uma semana e dali alguns dias está com outra pessoa, para mim, me desculpa, não presta. Não vai ser fiel a outra pessoa. Não existe fidelidade. Não existe. Não é que esse negócio já está morta, já morreu, tenho que recomeçar a minha vida. Irmão, não é que alguém vive com uma outra pessoa 10 anos, 20 anos, 20 dias depois está com outra pessoa do lado. Pelo amor de Deus, que fidelidade é essa? Mas se você for conversar com o cara, ele vai dizer: não, mas eu estava livre. Eu sei que você estava livre. Só que você estava livre também para ser fiel. Aleluia, você estava livre para ser fiel. Você estava livre, sabe para quê? Para honrar a memória. Estava livre, sabe para quê? Para provar para as pessoas que você amava mesmo essa pessoa. O que você está provando com o que você está fazendo é que você não amava porcaria nenhuma. Você foi fiel, não, você teve interesse no trato até o fim. Mas fiel não. Fiel não. É a mesma coisa que acontece com a igreja. Pastor, o senhor é o meu pastorzão, vai ser meu pastor pro resto da vida, mas eu estou indo embora da igreja, tá? Que fidelidade é essa? Sabe quem é fiel, irmão? Fiel é aquele que vê o pastor passando por maus momentos, falando besteira, ou tendo problema, ou sendo ignorante. Fala assim: não, ele está com problema, ele é meu pastor, eu vou ficar junto. Essa aqui é a minha igreja, é nesse lugar que eu vou ficar, é desse jeito que eu tenho. Não é isso, eu conheço, nós vamos seguir. Isso é ser fiel. Olha o que ela falou, olha: não me importune. Porque por onde quer que tu fores, eu vou. E onde quer que pousares, vou pousar. E o teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Passa aí, Mário. Onde quer que morreres. Irmãos, os irmãos estão aprendendo com esse texto o que é fidelidade. Estão aprendendo?
O que é fidelidade, irmão? Eu não estou dizendo que uma pessoa que perdeu o seu cônjuge não possa recomeçar a sua vida. Pode. Pode, claro que pode. Mas tenha respeito. Seja fiel. Né? Seja fiel. Tenha fidelidade. Olha o que diz: onde quer que morreres, morrerei eu. Olha quem é abençoado com a fidelidade, irmão. Olha o que acontece com quem tem fidelidade. Ele é capaz de aniquilar uma coisa da vida dele por fidelidade. Posso contar um testemunho? Eu vou mandar para ele essa mensagem para ele ver. Está gravando, né, gente? Vocês conhecem o Cacau? Está para vir aqui o Cacau. Estou louco para chamar ele. Eu estou louco para chamar 2 pessoas para estar aqui. Num domingo vou tentar trazer o pastor Luiz. Tentei ligar para ele hoje. Vocês vão amar de conhecer o pastor Luiz. É uma simplicidade de pessoa. E o Cacau, que é um grande amigo. Sabe o Cacau, Eliseu? O Cacau, eles tinham um grupo de rap chamado Rap Sensation. Nos anos 90. Eles cantaram no show do Espaço Rap da 105 no Sambódromo, com 300 e não sei quantas mil pessoas. A música do Cacau foi uma das músicas mais tocadas nos anos 90 de rap. Chama Eu Sou Uma Droga. Se vocês quiserem confirmar isso, você pode ver lá. Ele escreveu uma música chamada Eu Sou Uma Droga, que cantava: eu posso muito bem estar onde você quiser, onde você estiver. Sou eu quem mando em sua mente 24 horas. Você não sabe quem eu sou. Não sabe não. Eu posso muito bem estar. Essa música se chama Eu Sou Uma Droga, do Rap Sensation. Eles se converteram o grupo todo e foram para a igreja cantar. E eu conheci eles em missões no presídio. Eles cantando na FEBEM, nós nos conhecemos. E nós acompanhamos, né, Val? Eu apresentei, quando eu vim para Bragança, apresentei eles para vocês. E eles gravaram um CD chamado Não na Terra do Sim, que foi um CD muito legal. Muito legal. Só que aí, Ronaldo, os músicos começaram a ser assim: não, para a gente tocar vai ter que pagar pelo menos uns 5 mil. Porque a gente tem isso, tem aquilo. E o Cacau, cheio de Deus, falou: eu não vou cobrar. Não vou cobrar. Eu ganhei de graça. A graça do evangelho é de graça. Eu vou dar de graça. Não vou. Não vou e não vou. E começou a entrever entre eles. Só que ele era o dono do nome, registrado no nome dele. As músicas eram dele. Tudo o que acontecia era ele que fazia. Os caras só tocavam. Que era o Sagat, o Lino, tal, os meninos. Chegou um dia que ele chamou os meninos e disse assim: ó, não tem mais condição de a gente caminhar. Vocês querem dinheiro e eu quero as almas. Vocês acham que pode ser cobrado pelo trabalho, e eu acho que o trabalho tem que ser dado de graça. Então, de hoje em diante, a gente não está mais junto. Imediatamente, ele fora cobrado do quê? Vai ficar com o nome, vai ficar com o CD, vai ficar com o trabalho, vai chamar outros músicos, vai tocar o Rap Sensation e a gente vai ficar chupando o dedo. Nós vamos meter processo e pipipi, papapó. Não, vocês não estão entendendo. Morre aqui o Rap Sensation. Não existe mais. Eu não quero o Rap Sensation, mas também não dou ele para vocês. Acaba aqui. O Rap Sensation só vai voltar a existir o dia que vocês quiserem fazer a obra de Deus. Fora disso, nunca mais vai existir. Sabe o que é isso? Isso é fidelidade, irmão. Fidelidade é capaz de morrer. Sabia? Por ser fiel, você é capaz de tirar coisas que você ama da sua vida. Olha o que ela disse: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. E tem uma coisa: assim me faça o Senhor outro tanto,
se outra coisa não seja que a morte venha me separar de ti. Aleluia. O que vocês acham, irmãos? Fala a verdade. Hein, Joicinha? Que coisa maravilhosa. Sabe que a fidelidade é ir além. Eu falei domingo sobre a necessidade financeira da igreja. Sabe o que é fidelidade? Fidelidade não é pegar o dízimo, colocar no envelope e dizer: eu estou fazendo a minha parte, Senhor. Não. Fidelidade é olhar para a conta e dizer: eu tenho, mas isso aqui eu vou morrer e não vou usar. Então, além do meu dízimo, uma parte está aqui, Senhor. Fidelidade é ir além. Eu tenho uma escala para cumprir, mas eu vou com o meu uniforme. Eu sou professorinha da escola, mas eu vou se por acaso não tiver quem cuidar das crianças, cuido eu. Eu tenho uma mensagem, aleluia. Aqui, ó, estou estudando, estou aqui. Eu já contei para vocês, né, irmãos, como que eu era, né? Eu estudava a mensagem, escrevia, colocava o terno, a gravata, e ficava sentada na frente. Eu falava: se o pastor não vir, sou eu. Pergunta para minha esposa aqui. Se o pastor não vir, sou eu aqui, Senhor. Ó, o Senhor sabe que eu tenho. Agora, nossa geração, os caras querem pregar, vem para a igreja tudo de bermuda. Vai pregar como de bermuda? Né? Quer pregar, vem para a igreja tudo de qualquer jeito, não quer saber. E aí o pastor não dá a oportunidade, fala, porque o pastor não deixa ninguém crescer. Se alinha então, estuda lá, se alinha, vem alinhado, vem pro pau, vem preparado, vem acreditando que seu pastor vai estar com dor de cabeça e que ele vai chegar em você e falar: não, tem uma mensagem aí que eu estou dor de cabeça, cara, não vou conseguir. Você segura o rojão aí? Opa, pastor, deixa comigo, deixa que eu seguro. Sabe, fidelidade, irmão? Fidelidade é capaz de morrer. Fidelidade é capaz de trocar de povo. Fidelidade é capaz de trocar de terra. Fidelidade é capaz de trocar de o que tiver que trocar. Fidelidade não é fazer o que o trato fala. Fidelidade é quando acaba o trato dizer: será que eu não posso ir um pouquinho mais? Será que eu não posso ir mais um pouquinho do meu trato? Porque eu tratei, está tratado isso aqui. Mas será que eu não posso ir um pouquinho além? Será que não dá para mim ir um pouquinho mais? Eu tratei, eu vou pregar. O pastor me deu a oportunidade, semana que vem eu vou pregar. Mas será que entre hoje e a minha oportunidade da semana que vem, será que Deus não vai me chamar? Sabe, fidelidade, irmãos, é o que Ruth nos ensina. É uma coisa tão maravilhosa. Ela estava livre, ela podia ir casar na terra dela, ela podia viver na terra dela, ela podia, estava redondo, mas ela ia sair livre, estava tranquila, mas ela estava cheia do quê? Fidelidade. E ela ama a sogra. Parece até ironia, né, irmãos? Mas ela ama a sogra. Diz assim: ó, para onde você for eu vou, onde você morrer eu morro, onde você viver eu vivo, o Deus que você servir eu sirvo, o que você comer eu como, e não vou largar do teu pé. Enfim, põe por favor para mim o versículo de número 16 do capítulo de número 4. Não, o versículo de número 18. São estas as gerações de Pérez. Você não sabe quem é Pérez? Nós não sabemos quem é Pérez nessa situação. Pérez gerou Esrom. Nós não sabemos também quem é Esrom. Esrom gerou Arão. Rão. Você já ouviu uma mensagem sobre Rão? Rão gerou Aminadab,
E o Marcelo só conhece Aminadab porque tem alguém que tem esse nome. Aminadab gerou Naasson. Já ouviu alguma mensagem sobre Naasson? Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Sabe quem é Boaz? Boaz é um parente do esposo de Noemi, sogra de Ruth. Quando elas chegam em Israel, elas são viúvas. E não pode pegar fruto do pé. Não pode colher fruto do pé, sabia? Quando eles estavam colhendo, Marquinhos, o que caía no chão, Deus mandava deixar. Não pega o que cai no chão, porque para as viúvas e para os órfãos passarem e pegar, né, pastor? Noemi diz para Ruth: vai ao campo, estão cegando, estão colhendo, veja se pega alguma coisa para nós. E Ruth vai no campo de Boaz, fiel, morrendo com a sogra, servindo o Deus da sogra, vivendo na terra da sogra, comendo o que a sogra come. Boaz olha para ela e diz: que fidelidade formosa é essa? Aleluia. O nome dela não deveria ser Ruth. Esse livro não deveria chamar Ruth, deveria chamar Fidelidade. Meu Deus, que fidelidade mais linda é essa? Quem é esta? E alguém diz: esta fidelidade aí é nora de Noemi, que acabou de chegar sem nada. Elimeleque, teu parente, sabe? Morreu. Os dois filhos dele, um deles casou com essa mulher. E ela veio para a terra de novo, porque Deus está nos abençoando, e ela veio para cá em busca de salvação, de resgatador. Aí ele olha para ela e diz: mas você é muito linda, Fidelidade. E a história se dá, porque eu não tenho tempo, gostaria de ter, eu acho que você também gostaria que eu tivesse. Mas esse tal Boaz casa com Ruth. É linda a história. Noemi ensina ela como faz para saber se ele quer ela ou não. Aí ele diz assim: vá lá, na eira, deita nos pés dele. Quando ele acordar, se ele te quiser, ele vai te tratar bem, senão ele vai te mandar sair. E diz que Ruth vai lá e descobre os pés dele e deita lá. Aí Boaz acorda. E quem está nos pés dele? A egoísta? A infiel? Não. Quem estava lá? A fidelidade. Você já ouviu falar isso? Aquele cara ficou na empresa há 20, 30 anos. Sabe por que ele ficou? Sabe por que ele galgou? Sabe por que ele encontrou? Sabe por que ele conseguiu? Porque ele foi fiel. Nossa, esse irmão, o pastor está dando tantas oportunidades para esse irmão. Talvez estou dando oportunidade para esse irmão porque Deus me incomoda a respeito da fidelidade dele. Sabia disso? Eu nunca tinha parado para pensar, mas isso embasa um pensamento que eu tenho para o ministério. Eu digo: quem não vem na igreja não tem que trabalhar no ministério. Isso aqui é fidelidade. Aí Boaz chama ela e diz: ô fidelidade, você é aquela fidelidade que estava lá no campo, Eli? Aí ela diz: sou eu. Você é aquela fidelidade que estava sem marido? E ela diz: sou eu. Você é aquela fidelidade que precisa de um resgatador? E ela diz: sou eu. Ele diz: então amanhã eu vou ficar lá na porta da cidade, quando passar o resgatador,
esse que eu falei que parece ser um missionário de resgate, vou passar, eu vou falar de você para ele. Se ele não quiser te resgatar, fica tranquilo, que eu mesmo vou te resgatar. No outro dia ele acorda, vai para a porta da cidade e fica esperando o resgatador vem e ele diz: ei, tem uma fidelidade aí para ser resgatada, você está afim? E o resgatador diz: não estou afim. E ele volta e diz: vem cá então, minha fidelidade amada, que eu vou te ter como minha. Agora você sabe quem é Boaz. Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz com Ruth gerou Obed. Termina a mensagem. Obed gerou a quem? Jessé. Jessé gerou Davi. E segundo a história bíblica, Jesus nasceu da linhagem de quem? Jesus nasceu da linhagem de Davi. Deus escolheu a linhagem. Você já imaginou, meus irmãos, entrar para a história da humanidade por ser fiel? Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe, talvez não esteja preparado para nós entrarmos para a história da humanidade como fiéis. Talvez não. Mas eu queria, em nome de Jesus, dizer a você que você pode entrar para a história da sua família. Sabia? Você pode entrar para a história da sua igreja. Sabia? Você pode entrar para a história do seu bairro, Marcelo. Você pode entrar para a história da sua cidade. Nós podemos entrar, sabia disso? Irmão, você já imaginou? Agora eu sei. Eu entendo. Quando o pastor Paulo contou uma história para mim, que ele disse que estava construindo lá a igreja, e ele sentou no barro assim, Ju, né, Deise? Ele contou para nós, ele sentou no barro assim e disse: Deus, olha, eu já vendi meus relógios que eu ganho, eu já vendi carro, eu pego todo o dinheiro e invisto na obra de Deus, está tudo aqui, Senhor, acabou. E o telhado custava 180 mil reais. Aí ele conta em lágrimas, ele diz: eu estava sentado falando, meu Deus, eu só queria ver a tua casa bonita, eu só queria ver a tua casa, as pessoas congregando, ouvindo o evangelho. Aí uma irmã entrou pelo portão assim, né? Pastor, eu vim falar com o senhor. Aí entrou, veio pisando no barro, pegou um papelão, sentou do lado dele e disse: eu vim aqui, pastor, saber se o senhor está precisando de alguma coisa. Aí ele disse: irmã, eu não posso te falar o que eu estou precisando, porque o que eu estou precisando, eu sinto vergonha de falar para você. Aí ela falou: mas eu vim aqui para ouvir o que o senhor está precisando, pastor. Deus me mandou aqui para falar para o senhor o que o senhor está precisando. Aí ele disse para ela: olha, o que eu estou precisando é pôr um telhado na casa do Senhor. Só que custa 180 mil reais. E a obra vai parar. Abriu a bolsa, assinou o cheque, falou: põe um telhado na casa do Senhor.
Essa irmã mal é notada na igreja. Mas todas as vezes que alguém fala do teto, todos os cultos que entram lá, que chove, que não chove dentro, sabe que nome? Sabe que nome se grita, se ecoa nos céus? O nome da fidelidade. Entende? Eu estou falando de valores. Mas nós temos histórias de pessoas que se dedicaram em oração. Olha, eu vou lá orar por você. Esses dias. Quando você abriu o culto, Wagner? Quarta-feira passada. Eu não sei se deu tempo de você ouvir isso, Marcelo. Sexta. Mas o Wagner estava aqui abrindo o culto. E ele estava falando. O Wagner tem é peculiar dele. Ele gosta de falar das experiências dele. Acho que ele aprendeu comigo, porque eu também gosto de fazer isso. E ele estava aqui abrindo o culto, falando sobre um texto bíblico. Eu não vou me lembrar agora qual texto foi. Mas ele estava aqui falando sobre a abertura do culto, falando do evangelho, de como o evangelho mudou a vida dele. E ele disse: o irmão Marcelo perdeu 10 anos da vida dele falando do evangelho para mim. Então todas as vezes que você ver o Wagner e a Débora na igreja, a glória e a honra é do Senhor, mas a ferramenta se chama Marcelo. Isso se chama fidelidade. Não é porque eu estou falando do Mar que eu não tenho o que falar de você. Eu tenho muita coisa para falar de você. É que não dá tempo. Às vezes a minha esposa me chama a atenção. Não fala de um e não fala de outro. Porque às vezes a pessoa acha que só está falando de um e o outro está desprezando. Não entre por esse caminho. Não é isso. É porque às vezes me vem na cabeça. Mas eu conheço a sua história. Sabe, irmãos, a gente precisa ser abençoado pela fidelidade. É só a fidelidade que é capaz de fazer a gente fazer coisas além. Se não tiver fidelidade, esquece. Você só vai fazer o trato. Ah, tá, o trato? Beleza. Terminou? Terminou. Tchau. É aquele cara que bate o cartão, não quer saber se a máquina vai estourar, sabe, Dri? Aquele cara que vai lá, 6 horas é meu cartão, 6 horas, acabou. Que prazer tem um chefe, um cara que bate cartão no horário que ele tem que bater? Falei para mim. Que prazer. Agora, que prazer tem o chefe num cara, numa pessoa, que o cara olha e fala para ele ter saído às 6. Já é 8, ele está lá ainda arrumando caixa. Sabe quem casa com Boaz? Sabe quem gera Obed? Sabe quem entra para a linhagem de Jesus? Sabe quem entra para a história? Não são os marrodos que bate cartão na hora que deu, tchau, não estou nem aí. São os que são fiéis. A Bíblia fala isso, né, irmãos? Aquele que for firme e fiel até o fim. O que será que quer dizer isso depois dessa mensagem? Ser firme e ser fiel. O que será que quer dizer, hein? Será que quer dizer ir além e fazer mais? Eu já faço isso, mas eu vou fazer aquilo. Eu já contribuo com isso, mas eu vou contribuir mais.
Ah, não, eu já sou dizimista, mas eu vou ser dizimista, ofertante, e vou. E se vir frango eu compro, e se vir feijoada eu participo, e se tem evangelismo eu caio dentro, e se me chamam para FEBEM eu vou, e se me chamam para o hospital eu vou também. Tem culto hoje tem culto não tem visita, não tem amigo, não, eu vou. Não tem quem me tire, não tem quem me arranque, não tem quem me leve para fora. Sabe, eu preciso ser fiel. Ah, meu marido não está bem, ele vai morrer. Cuida dele até o final. E quando ele morrer, vai no sepultamento e diz: você é a pessoa que eu amo, e se você estivesse vivo, eu ia morrer, eu ia viver com você, e se pudesse nesse momento ter ido com você, eu iria. Não, essa aqui é a minha igreja. Deus tem me abençoado aqui. Essa aqui é a minha casa. Irmãos, nós precisamos ser abençoados com essa fidelidade. O que nós chamamos de fidelidade é um interesse de contrato. O que nós chamamos de fidelidade é um interesse de contrato, não é fidelidade. Fidelidade morre. Aleluia. Eu espero do fundo do meu coração que o Espírito de Deus tenha te inspirado a chegar em casa e ler o livro de Ruth e desfrutar da fidelidade. Irmãos, se a fidelidade for o que eu acabei de pregar, e eu creio que é, eu queria dizer uma coisa: Deus é fiel. Sabe? Ele vai com a gente. Ele vive com a gente. Ele está conosco. Ele morreu com a gente. Ele ressuscitou pela gente. Que o amor de Deus, a graça, maravilhosa graça, que nos ensina a respeito da fidelidade, as consolações do Espírito de Deus estejam sobre as nossas vidas hoje e eternamente. Sabe, a igreja que quer ser abençoada com a fidelidade divina, a igreja que deseja acordar amanhã e sentir o desejo de ser fiel, como Deus ensina, como o Senhor deseja. Esta igreja diz amém. Diga amém. Deus te abençoe. Boa viagem até a fidelidade. E muito bom desfrute. Desfruta muito os prazeres da fidelidade. Deus te abençoe.